O texto não está falando sobre dízimos, ou sobre entregar um dízimo errado, ou entregar uma oferta errada, ou alguma coisa desse tipo. Alguém vai perguntar, a segunda pergunta é: por que Deus fez com que morressem Ananias e Safira? Porque eles erraram na conta? Porque eles tentaram enganar os apóstolos e a igreja? Quanta gente já errou na conta propositalmente? Quanta gente já tentou enganar líderes na igreja? Muitos. E nem todos têm o mesmo fim. Mas para entendermos o que está acontecendo aqui, eu preciso determinar então essas duas respostas. A primeira, do que esse assunto está falando? E nós já falamos, esse assunto está tratando de comunhão. Tanto no meio, quanto antes e quanto depois, o assunto é comunhão. E por que? A segunda pergunta é: por que Deus exterminou este casal? Por que Deus matou este casal? Esta é a outra pergunta que nós precisamos responder. Para responder, seria bom que nós olhássemos outros textos na Bíblia. Se você abrir sua Bíblia agora, lá em Levítico capítulo 10, você vai ver que dois moços morreram lá. O nome deles era Nadab e Abiú, e eles morreram porque eles fizeram algo diante de Deus, e Deus não suportou isso, e Deus os matou. E o que foi que eles fizeram? Eles tomaram as vestes do seu pai, de Arão, e eles se vestiram como sumo sacerdote, como sacerdote, e eles levaram oferta e levaram ao lugar santo, um lugar que eles não podiam entrar na função que eles exerciam. Eles levaram a adoração ao Senhor, eles tentaram realizar um serviço de culto, substituindo o seu pai e falsificando a verdadeira identidade deles, usurpando de algo que eles não tinham, ocupando um lugar que não era deles, tentando ter diante de Deus a preeminência que eles nunca tiveram. Eles falsificaram diante de Deus a sua identidade, e Deus não tolerou isso, Deus os matou. Se você for para 2 Samuel, no capítulo 6, você vai ver que Davi estava recuperando a arca do Senhor, que havia sido deixado pelos amalequitas, numa colina. Então Davi forma uma grande comitiva e vai buscar esta arca. E ele leva consigo levitas e sacerdotes, que eram as pessoas estabelecidas por Deus para lidar com a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E então eles vão buscar esta arca, e Davi, imitando os amalequitas, ele faz o quê? Ele manda construir um carro, que aquilo era a última tecnologia da época, um carro puxado por vacas. Porque foi desta maneira que os amalequitas carregaram a arca. E então Davi, ele deveria observar aquilo que a lei do Senhor preceituava, que aquela arca deveria ser carregada por 4 homens, segurando 2 varões de madeira, e esses varões eram colocados nas laterais da arca, e um homem em cada ponta carregava a arca. Mas Davi quis imitar os pagãos, e ao fazer isso, ele conduziu outros homens, especialmente sacerdotes, que sabiam que deveria ser feito, sabiam como a arca deveria ser carregada. Davi levou estes homens a desobedecer a Deus também. E naquele trajeto vindo para Jerusalém, em um determinado local, uma daquelas vacas tropeça e balança o carro, e a arca começa a cair. E para evitar a queda, um homem chamado Abiú, ele vai e coloca a mão naquela arca para tentar segurar. Este homem, ao segurar esta arca, ele comete um erro grave, porque primeiro que ele não é alguém autorizado para fazer isso, e segundo porque ele está tentando cobrir o pecado que estava sendo cometido por Davi, e não só por Davi, mas por eles também. E então, ao fazer isso, o Senhor o mata, e ele morre também, porque simplesmente ele deixou de cumprir aquilo que o Senhor tinha dito. Uzá morreu porque Uzá desobedeceu a Deus. Uzá morreu porque Uzá foi conivente com o erro de Davi. Aí você poderia dizer assim: mas pastor, foi apenas um erro inclusive relacionado à forma de carregar a arca. Qual é a importância disso? Bom, até aqui nós já podemos entender algumas coisas a respeito de Deus. Deus estabelece um modo para que a nossa vida aconteça. Deus estabelece um modo para que a adoração a Ele seja prestado. Deus estabelece um modo de lidarmos com as coisas dEle. E Nadab e Abiú e Uzá são provas clássicas de que não adianta tentar enganar Deus.
Não adianta tentar se fazer passar por uma coisa que você não é na hora de adorar a Deus. Não adianta você tentar encobrir um erro enrustido na sua conduta, na sua vida e na vida do povo de Deus, porque Deus não vai ter por inocente quem tentar enganá-lo. Se você lembrar do Senhor Jesus e do ministério dele terreno, o grande impasse que ele viveu durante os dias do seu ministério foi com uma igreja que o próprio Senhor Jesus classificou como uma igreja hipócrita, porque era uma igreja que era bonita por fora, mas podre por dentro. Jesus chamou os membros dessa igreja de sepulcros caiados, que do lado de fora tinham aquela ornamentação, toda aquela coisa que as pessoas fazem em memória daqueles seus entes queridos, mas por dentro o que tem nada mais nada menos do que um corpo putrificado. E então o que Jesus combateu em todo o seu tempo de ministério foi a hipocrisia daqueles que deveriam ser algo que eles não estavam sendo. E no Antigo Testamento, sempre que Deus lidou com isso, Deus deu exemplos do quão sério é diante de Deus tentar enganá-lo e tentar ser algo que você não é. Você vai encontrar pessoas fazendo coisas muito mais graves do que Nadab e Abiú fizeram e do que Uzá fizeram, mas pessoas que se humilharam diante de Deus, reconheceram o seu pecado e mudaram de atitude, dependeram de Deus e mudaram de atitude. O próprio Davi é uma pessoa assim. Quando nós voltamos aqui os olhos para a igreja lá em Atos, nós temos uma igreja que está começando do jeito que Deus queria que uma igreja fosse. E desde o capítulo 2, quando nós lemos, nós sabemos que essa igreja é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa igreja vivia em comunhão. Essa igreja partia o pão diariamente de casa em casa. Essa igreja orava diariamente. Havia temor no coração de cada membro dessa igreja. Eles se preocupavam com a necessidade uns dos outros, ao ponto de que aqueles que sentiam no coração esse desejo e tinham condição de fazer isso, vendiam os seus bens e entregavam aos apóstolos para que os apóstolos acudissem às necessidades daqueles que não tinham nada. E estava ali uma comunidade de muita gente que não tinha nada, por vários motivos. Primeiro, que quando Pedro pregou o primeiro sermão, é dito lá em Atos que cerca de 3.000 homens se converteram, mas com cada um desses homens você pode contar uma mulher, e com cada um desses casais você pode contar pelo menos um filho. Isso é para ser bem modesto. Então no mínimo 8.000 ou 9.000 pessoas começaram a vida junto com a igreja, e muitos dessas pessoas, dessas famílias, eram gente que tinham peregrinado de longe para vir para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Gente que estava ali, mas não tinha casa ali. Muitos desses eram pessoas paupérrimas, que não adiantavam tentar voltar para casa para vender alguma coisa e vir morar em Jerusalém. Eles queriam ficar próximos dos apóstolos, eles queriam ficar junto da igreja, mas eles não tinham condição para isso. Mas eles ficaram ali em Jerusalém, e os apóstolos tinham a responsabilidade de cuidar desse povo todo. Também em Jerusalém, muitos ali eram escravos, e essas pessoas agora, a partir do momento que elas passavam a seguir aquela doutrina de Cristo ensinada pelos apóstolos, muitas delas eram dispensadas pelos seus senhores. Muitos ali, como Zaqueu, tinham uma vida proscrita e enriqueciam ilicitamente. E a partir do momento que o evangelho entrou na vida deles, eles foram transformados e eles não tinham mais como sobreviver, eles tinham que arrumar um outro jeito de viver. Então aquela comunidade era uma comunidade que lidava com um problema social gravíssimo, porque eles tinham ali dentro daquela comunidade gente que tinha condição, mas a grande maioria era gente que não tinha nem lugar para dormir. Então acontece naquela comunidade que a comunhão que eles tinham era tão profunda que ninguém suportava ir lá cantar, orar e celebrar a ceia do Senhor junto com o irmão, e depois ir para casa e saber que aquele irmão não tinha para onde ir, ia para a rua. Então aqueles irmãos vendiam tudo que eles tinham para que eles pudessem equacionar aquela situação. E essa é uma das grandes marcas dessa igreja. Pedro e João, junto com os apóstolos, pregavam, e Deus fazia sinais. Eles foram ameaçados, nós vimos no capítulo 4, foram ameaçados pelo Sinédrio. E então eles procuram a igreja e dividem suas preocupações com a igreja. A igreja ora junto, intercedem a Deus juntos, continuam trabalhando juntos. O Espírito Santo de Deus move aquela igreja. E sempre a marca tanto da perseverança na doutrina, do testemunho, como nós lemos aqui no capítulo 4, a partir do versículo 32, o testemunho fiel dos apóstolos a respeito da ressurreição de Cristo, a vida na graça e novamente a comunhão, era uma marca daquela igreja.
Essa igreja não era uma igreja de falsidade nem de hipocrisia. Cada um sabia da necessidade do outro e cada um sabia do potencial de cada um. Então ninguém escondia nada aqui. E então é por isso que Lucas, o autor de Atos, ele vai repetir, tanto lá no capítulo 2, quanto aqui no capítulo 4, essa característica da igreja de cuidar dos necessitados. E então ele vai dizer, olha, essa igreja ela tinha uma vida abundante de comunhão e de graça. O versículo 34, porque nenhum necessitado havia entre eles, porque quando eles descobriam um necessitado, aqueles que possuíam terras vendiam, traziam o resultado dessa venda e os apóstolos distribuíam. E aí ele vai dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Barnabé. Vai dizer assim, ó, tinha um homem lá chamado José, que os apóstolos deram o sobrenome a ele de Barnabé, e começaram a chamá-lo de Barnabé. Esse homem, com um total desprendimento no coração, ele vendeu um campo, trouxe tudo que ele arrecadou com esse campo e entregou aos pés dos apóstolos, para que aqueles recursos que ele trouxe servissem à igreja. Muito bem, pastor, então agora Lucas passou a falar sobre a voluntariedade, a generosidade, o dar que é melhor do que receber. Não, Lucas não mudou o assunto. Lucas continua falando de comunhão. E ele vai mostrar um exemplo agora, que é um exemplo negativo. Ele vai dizer, entretanto, teve um casal lá, que sem obrigação nenhuma, porque em nenhum lugar, em Atos, nem nos Evangelhos, e nem em lugar nenhum na Bíblia, você vai achar um ensino dos apóstolos ou de Jesus, dizendo que quem tem mais é obrigado a vender tudo e dividir com quem tem menos. Esse ensino não está nas Escrituras. Então não era uma obrigação, era um ato de voluntariedade, era fruto de uma comunhão profunda, de alguém que estava incomodado pelo Espírito de Deus, em ter muito enquanto o outro não tem nada. Então Ananias e Safira, nós não sabemos muito bem porquê, nós podemos imaginar, venderam um campo que eles tinham. E eles entraram em acordo em casa para combinar um preço que não era o preço verdadeiro. E então Ananias pegou uma parte e reservou em casa para si, e levou outra parte aos apóstolos, e disse para Pedro, olha, aqui está o resultado da venda do meu campo. E Pedro, obviamente iluminado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse, olha, por que Satanás está enganando o seu coração? Por que Satanás está levando você a tentar enganar a Deus, a tentar o Espírito de Deus? Foi por esse valor mesmo que você vendeu? E aí, Pedro diz, acaso você pode enganar Deus? Você foi obrigado a vender? E se você vendeu, o que você reservou não é seu mesmo? Quem disse que você tinha que chegar aqui e mentir? Você podia ter dito, olha, eu vendi por tanto, mas eu deixei uma parte em casa e eu só quero dar essa outra parte. Ué, não há nada de errado nisso. A obrigação não era vender tudo e dar tudo. Aliás, não existe essa obrigação. Barnabé fez por voluntariedade. Ananias e Safiras poderiam ter feito por voluntariedade. Mas alguma coisa errada estava por trás das suas intenções. E depois de Pedro confrontá-lo e desmascará-lo, Deus o mata. Ele cai e expira. Alguns jovens ali reúnem, jogam um lençol sobre ele, levam e o enterram imediatamente. 3 horas depois chega a sua esposa. E aí Pedro diz, viu, por que você se juntou com o seu marido para tentar enganar o Espírito de Deus? Por quanto foi que vocês venderam? E ela, por tanto. A Bíblia diz, não é isso. Você está tentando enganar o Espírito de Deus? Está chegando aí os pés dos que levaram seu marido e enterraram por causa da mentira que vocês contaram aqui diante de Deus. E você vai ser enterrada junto com ele. E quando Pedro termina de falar, ela morre. Qual que é o problema? O problema é a quantidade de dinheiro que eles reservaram em casa? Não. O problema definitivamente não é dinheiro, não é valor. O problema é um ataque deliberado deste casal contra a comunhão da igreja. Esse é o problema. Eles estavam ferindo aquela comunhão. Por quê? Vamos lá. Então vou falar sobre os 2 pontos aqui. Primeiro, a comunhão que aquela igreja vivia não era uma comunhão litúrgica. Aliás, comunhão litúrgica é uma coisa que a gente tenta viver e é uma coisa que não funciona. O que é comunhão litúrgica? É a gente se reunir todo mundo e concordar com o mesmo hino, com o mesmo texto, com a mesma oração, e alguém ora e a gente diz amém e concorda com tudo. É uma comunhão litúrgica, é cantar de mãos dadas, é dar abraço durante a liturgia do culto, é no domingo parecer sorridente para todo mundo. Isso é comunhão litúrgica.
Nós estamos muito acostumados com esse tipo de comunhão. A gente reúne a família, nossa família consanguínea em casa, no final do ano, e depois a gente diz, olha, foi um momento muito gostoso, de muita comunhão. O que foi a comunhão? Não, a comunhão foi sentar todo mundo junto, cantar uma música, fazer uma oração de repente de mãos dadas. A gente chama isso de comunhão. O oriental não chama isso de comunhão. No máximo isso é uma comunhão, como eu disse para vocês, litúrgica, é uma comunhão cerimonial. Mas viver em comunhão não é isso que a igreja dos apóstolos estava vivendo. Viver em comunhão aqui nessa igreja é acabar com todo tipo de barreira que separa o privado da minha vida do público na vida da igreja. Aquela igreja é uma igreja, as frases para nós são uma igreja que tinha tudo em comum. Segunda frase, cada um tinha o do outro, não tinha o de si como propriamente seu, mas sim do outro. Ou seja, cada um considerava o que tinha não somente seu, mas também do outro. Então não pensem vocês que o que eles contribuíam na vida da comunidade era apenas com dinheiro. Dinheiro é uma das marcas, mas possivelmente a luta de um era a luta de outro. Lembra do que aconteceu com Pedro e com João? Eles foram ameaçados pelo Sinédrio. O que eles fazem? Eles procuram a igreja e contam para a igreja. Também não fica escondendo o problema, porque não existe mais barreiras. Eles não têm para onde ir, a não ser ir lá contar para os seus irmãos que eles estão com dificuldade. Então eles vão e contam. E o que os irmãos fazem? Juntam, unânimes, em oração. E o pedido de um passou a ser o pedido de todos. O problema de um era o problema de todos. A alegria de um era a alegria de todos. Não havia mais segredos entre aquelas pessoas. Eles se reconheciam como um corpo só, como um só corpo em Cristo Jesus. Foi assim que Paulo descreveu a igreja, um organismo vivo, uma comunhão orgânica, não é uma comunhão plástica, nem uma comunhão litúrgica, mas é eu me sentir parte da família do outro, de tal maneira que é uma ligação muito mais forte e profunda do que as ligações consanguíneas. Não há segredos. Por quê? Porque quem habita no meu irmão é o mesmo Espírito que habita em mim. Então eu não posso ter segredos. Eu não vou falar mal do meu irmão, por quê? Porque falando mal do meu irmão, estou falando mal do Espírito Santo de Deus que habita nele do mesmo jeito que habita em mim. Eu não posso detonar com a vida do outro, por quê? Porque a vida dele é a minha vida também. Porque talvez ele é o pé, mas eu sou o braço, ou vice-versa. Talvez ele é um dedo da mão e eu sou um dedo do pé. Mas somos parte do mesmo corpo. Se eu detono com ele, eu estou detonando comigo mesmo. Então, a comunhão que esses irmãos viviam é uma comunhão que não era uma comunhão litúrgica, mas era uma comunhão de vida. E portanto, a resposta é: por que Deus tirou a vida de Ananias e Safira? Porque Deus havia inaugurado uma igreja. Uma igreja que não era para ser uma igreja hipócrita. Uma igreja que não era para ser uma igreja de muros. Não era para ser uma igreja cartesianamente dividida. Ele criou uma comunidade que era para ser uma comunidade sem fronteiras, sem segredos, sem privado. Uma comunidade que era para ser um único corpo. E estava indo tudo perfeitamente bem, até que um casal decide ter segredos com o corpo de Cristo. E aí o que Deus vai fazer com esse casal? E vem o segundo ponto para nós hoje. Por que Deus os matou? Porque Deus não tem por inocente o pecador, e muito menos o pecador que atenta contra a comunhão da igreja de Cristo. Porque esta igreja, ela não é do pastor, nem dos presbíteros, nem dos diáconos. Essa igreja é de Cristo. Ela é a menina dos olhos de Deus. Lá em Apocalipse diz que o Senhor passeia no meio da igreja. O Senhor tem o pastor da igreja nas suas mãos. E não há nada que passe escondido diante dos olhos de Deus. Deus não tem por inocente quem atenta contra a comunidade que Ele criou. Então, mas por que Deus pesou tanto a mão e matou? Deus não poderia ter dado uma reprimenda? Deus não poderia ter feito alguma coisa diferente com eles? Por que Deus os matou? Olha, se você tem filho, você deve lembrar, se isso aconteceu, talvez não tenha acontecido, talvez vá acontecer, no dia que o seu filho talvez pegou uma bala, por causa da natureza pecaminosa, pegou uma bala no mercado, e ele não pagou por ela. E quando você descobriu isso, o que você fez por ele? Possivelmente, se você for um bom pai, você o disciplinou severamente. E na cabecinha dele, ele deve ter ficado imaginado: nossa, mas uma bala custa 10 centavos, e o meu pai me deu 10 varadas.
Meu pai me bateu, meu pai me surrou, me deu um sermão, está falando disso até agora, me fez de disciplina por causa de uma bala. Não, não foi por causa de uma bala, foi por causa do carro que ele imaginou que daqui 10 anos você poderia roubar. Então ele está te disciplinando hoje por tudo aquilo que você poderia fazer a partir deste ato, para que você nunca faça. Então o que está acontecendo aqui é um Deus que é o dono da igreja. Ele está disciplinando um casal que começou com uma atitude de hipocrisia dentro da igreja, de mentira, de fingimento, de segredo, para que isso não virasse um hábito na vida da igreja. E o que Deus está disciplinando? Deus está disciplinando a quebra da comunhão, porque a mentira aqui é quebra de comunhão. Os apóstolos eram parte do corpo de Cristo, os outros crentes eram parte do corpo de Cristo. Como é que eu vou mentir por corpo de Cristo? Vai acabar a comunhão. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo para vocês o seguinte: talvez você já olhou para esse texto várias vezes e sempre pensou no dinheiro nesse texto, como eu também já fiz isso. Mas esse texto não está falando de dinheiro, esse texto está falando de comunhão, e está falando do quanto Deus leva a sério esse assunto. E os alertas para nós são: primeiro, comunhão não tem a ver com atitude litúrgica, comunhão tem a ver com atitude de vida. Nós estamos no mesmo corpo, mas nós não estamos nesse mesmo corpo para vivermos isolados no meio de uma multidão. Nós estamos no mesmo corpo para compartilharmos nossas alegrias e nossas tristezas. Talvez seja muito difícil para você abrir o coração quando você está muito aflito, pedir ajuda quando você está em dificuldade, mas você deve fazer isso. E pode ter certeza que você vai encontrar ajuda, mas não espere que alguém adivinhe que você está com problema. Por outro lado, quando você receber um pedido de ajuda, lembra que você faz parte desse corpo. Se uma parte do corpo perde ajuda e você não ajuda, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde o problema vai virar seu também, porque aquilo que começa a doer lá no dedinho do pé, mais cedo ou mais tarde vai chegar no braço. Nós somos parte do mesmo corpo, nós temos que ter esse entendimento. E esse é um atributo da igreja importantíssimo, e Deus zela por ele. E Deus trata severamente quem se levanta contra a comunhão da igreja do Senhor Jesus. E então eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: lembre de Ananias e Safira, não como exemplo de alguém que tentou dar um dízimo errado. Não é esse o assunto aqui. Lembre de Ananias e Safira como alguém que Deus usou como exemplo para que eu não viva uma vida hipócrita com os meus irmãos, para que eu não quebre a comunhão por causa da hipocrisia, porque não há comunhão que resiste àquele sorriso que é plástico, que é falso e que vem acompanhado por uma facada nas costas de quem você dá o sorriso. Não seja assim. Se você não está gostando de alguma coisa, diga. Se você está incomodado com alguma coisa, fale. Se você está alegre e feliz, fale também, compartilhe a sua alegria. Mas acima de tudo, que nós saibamos que viver em comunhão não tem a ver com sentar todo mundo um do lado do outro aqui, todo mundo sorrir, todo mundo comentar com a paz do Senhor, mas ir embora cada um com o coração mais distante um do outro possível. Comunhão tem a ver com compartilharmos tudo na nossa vida, momentos difíceis e momentos fáceis. E isso só é possível pela presença do Espírito Santo de Deus em nosso coração. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Não é possível que o Espírito que habita em mim me impulsione a ficar com ódio de você. Se eu estou sentindo ódio, repulsa de alguém, isso não é resultado da obra de Deus na minha vida, do Espírito na minha vida, mas isso é resultado de carnalidade. Isso é resultado do velho homem. Então pense bem, quais são os seus motivos para estar irado, revoltado, chateado com alguém que também custou o sangue de Cristo e que é a habitação do Espírito Santo de Deus? Quais são os seus motivos? Será que são maiores do que os motivos de Deus em entregar o Filho dele para salvar a pessoa que você está odiando? Eu tenho certeza que não são, mas eu garanto para você que os sentimentos que te levam a odiar um irmão seu são muito semelhantes aos sentimentos que estavam no coração de Ananias e de Safira. E Deus não poupou aqueles que atentaram contra a comunhão do corpo de Cristo. Não pense em você que você será poupado. Ele pode não fazer isso com você, ou comigo, ou com qualquer um de nós de pronto, mas Deus não terá por inocente quem fere a comunhão do corpo de Cristo. Em nenhum momento o texto fala se eles foram para o céu ou para o inferno. Eu acredito que eles foram para o céu, porque eles eram crentes e membros daquela igreja, mas perderam o privilégio de viver para a glória de Deus aqui.
1 Coríntios 3 fala a respeito daqueles que, mesmo sendo salvos, eles têm as suas obras reprovadas, mesmo depois de serem cristãos, e chegam no céu quase que como passando pelo fogo. Acredito que Ananias e Safira sejam um desses casos. Mas espero de todo o coração que nem eu e nem você sejam um desses casos. Mas que Deus nos ajude a viver a verdadeira comunhão, sem fronteiras, sem barreiras, sem segredos uns com os outros. Se nós tomássemos esse único ponto para colocá-lo em prática, em nome de Jesus, a partir de agora, nós já seríamos uma comunidade completamente diferente. Porque o que torna uma comunidade relevante não é o formato estético, mas é o estilo de vida que cada um de nós, dentro dessa comunidade, vive. Se nós vivermos em comunhão, pouco importa se nós temos uma cara de uma comunidade antiga, com um púlpito de madeira, que parece do século XVI, ou se você está dentro de uma igreja moderna. Comunhão é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E comunhão é poderosa dentro de qualquer igreja. Não sou contra os métodos novos, muito pelo contrário, eu me agrado muito deles. Mas o que não me agrada de jeito nenhum é a gente viver de uma forma hipócrita dentro de uma comunidade moderna ou de uma comunidade antiga. Porque em ambos os casos você está atentando contra o Espírito Santo de Deus, atentando contra o corpo de Cristo, e você está atentando contra a comunhão da igreja. Essa comunhão foi conquistada com o sangue do Cordeiro. Deus não vai ter por inocente quem destrói a comunhão que foi comprada com o sangue do Filho dele. Vamos ficar em pé e nós vamos orar nesse momento.